Obrigado, gente. Deus abençoe mais e mais. Glória a Deus. Todo mundo aí? Vocês estão aí? Glória a Deus. Fica de pé um pouquinho. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Vocês estão bem? Tá, pode sentar de novo. Aí. Maravilha. Quem está aqui? Isso. Não venha parte para o culto, tá bom? Não venha só uma parte para o culto e deixe a outra fora. Isso está errado, tá? A gente tem que estar de corpo, alma e espírito, intenção, porque esse momento que a gente se reúne é com propósito. Deus tem algo para as nossas vidas, amém? Eu fico muito triste quando pessoas baixam a guarda. A sensação de que está tudo bem, ela é enganosa. Ela chega no coração das pessoas. As pessoas deveriam, esse tempo, até a gente definir essa situação no país, eu acho que as pessoas não poderiam faltar no culto. Eu acho que as pessoas deviam ter um cuidado de dizer assim: eu vou vigiar até as coisas serem estabelecidas. Eu acho que é muito sério quando a gente não leva a sério isso, sabe? É uma sensação falsa de que está tudo bem. E as pessoas deixam chegar uma sensação de que eu estou cansadinho. Todo mundo se cansa. Todo mundo tem trabalho e todo mundo se cansa. A gente tem que entender que Deus dá uma força para nós. E a gente se move não de acordo com a nossa disposição, mas a gente se move debaixo de uma visão. Não é assim que o pastor tem falado? Quando você tem uma visão, não importa o sentimento que você está sentindo. Desculpe a redundância, mas importa a visão que você tem. Então a gente não pode, irmãos, depender de achar que está tudo bem e baixar a guarda. A igreja tem que estar nas oportunidades que nós temos. Eu acho que a oportunidade é bênção. A gente tem oportunidade de se reunir. Tem oportunidade? Então vamos estar juntos. A gente não pode achar, por achar, ou simplesmente sentir e deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. Vamos ficar atento, vamos ficar atento, vamos ficar atento. 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5, abra lá. Você tem Bíblia aí? Você prefere olhar no telão, não é? Tá bom. Diz assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós sempre vamos ter, o pastor está falando todos esses dias, e eu tomei a responsabilidade para mim, porque ela sempre é minha, mas às vezes eu gosto de dividir os temas com algumas pessoas para ministrarem aqui, mas eu tomei praticamente todo esse mês que eu estou falando sobre a importância de a gente estar mudando as nossas imagens, a nossa cabeça, a nossa mente. Quando a gente pensa num coletivo, a gente é influenciado num coletivo. Quando a gente fala do coletivo, a gente está falando da nossa nação. O brasileiro, você tem amigos, você tem parentes, você tem conhecidos que certamente quando falam alguma coisa ou quando falaram, influenciam você, não é?
algumas frases, algumas sentenças que as pessoas falam, a gente às vezes toma como muita verdade para a nossa vida. Porque, de alguma maneira, eles têm um poder de influenciar a gente, tanto para o bem quanto para o mal. Mas existe também aquilo que a gente faz de uma forma individual, não coletiva. A gente pode tomar um cuidado e cuidar da nossa cabeça, da nossa mente, das nossas imagens, para que a gente consiga ver o quê? O que Deus tem para as nossas vidas. Porque Deus, Ele fala que nele nós vamos fazer proezas. Nós vamos fazer proezas, coisas difíceis. Então, a mentalidade dos 10 espias tem que acabar. Mentalidade de 10 espias tem que acabar. Não dá para fazer. Dá para fazer. Mas todo mundo está dizendo que não dá. Comigo eu vou fazer. Comigo vai dar certo. Ninguém nunca conseguiu. Eu vou conseguir. A minha mentalidade é outra. Você acha que isso, eu tô querendo te dar frases de efeito para alegrar você? Ou você acha que a gente está tentando gerar aqui alguma coisa para mudar a sua cabeça? Pensa um pouco sobre isso. A Bíblia, ela é a detentora, vamos dizer assim, de toda a vontade de Deus. Então as pessoas, elas usam muitas vezes princípios. A gente está lendo esse texto aqui, ó, ele está falando de imagens. Não sei se você reparou, vou te mostrar um pouco. Volta de novo para o verso 4. Está aí, né? As armas da nossa milícia, diz assim, não são o quê? Então ele fala de armas, então de alguma maneira a gente está numa guerra, tá certo? Mas não é uma guerra contra a carne e o sangue, não é uma luta física. Ele fala que é uma luta, por assim dizer, é uma luta espiritual. Mas ela diz assim, ó, não são carnais, porque as armas carnais ou físicas, elas são limitadas. Mas ele fala que o tipo de arma que a gente tem é poderoso, ou estas armas são poderosas em Deus. E o que elas podem fazer? Elas conseguem destruir fortalezas. E aqui, irmãos, eu quero que você repare, esse texto ele está falando do quê? Da nossa mente. De novo, as imagens da nossa cabeça. Se você conseguir trabalhar no CCO, o que é CCO? Não é cocô, não. É Centro de Controle Operacional. O seu Centro de Controle Operacional. Você pensou que era cocô? Não. Sua cabeça não é. Sua cabeça tem coisa boa. O Centro de Controle. É daqui que você faz tudo. Mas é daqui também que você se freia e fala, não dá ou vai dar. É daqui que você fala assim, ixi, eu já estou me vendo fazendo isso. Ei, eu já estou me vendo quebrando meus limites, eu já estou me vendo saudável, já estou me vendo longevo, não é? E assim vai. Então ele fala, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para destruir fortalezas. Eu sei que você já sabe, mas o que é uma fortaleza da mente, não é? Então eu quero que você imagine fortaleza da forma mais simples, um forte, literalmente um forte, que é criado em volta da mente. Como uma barreira que foi colocada na sua mente para que ela não fosse mais acessada, ou ela ficasse bitolada, ou ela ficasse limitada, porque a sua mente está aqui, você cria uma fortaleza, e você fala assim, não vou pensar de outra maneira, eu estou só desse jeito, não vai vir nenhum pensamento novo. São fortalezas que você cria, e você pode estar extremamente prejudicado por causa disso. Em relação à doutrina, nós sempre vamos ser levados a crer na doutrina de Deus, nos oráculos, na palavra. E a nossa mente não pode ficar limitada pela palavra, eu entendo isso. Mas a fortaleza que diz aqui é uma fortaleza que você cria de conceitos que você faz, e você se fecha ao ponto de não deixar a sua mente ser renovada. A mente ganhar a palavra, receber a palavra. Então, a mente ela fica protegida de tal forma que ela fica limitada. A mente é um campo muito vasto e fértil. É na nossa mente que a gente determina. A nossa mente é que vai determinar se você vai ser forte ou não.
se você vai falar assim, eu vou vencer os meus limites, eu vou parar, me perdoe aqui usar a palavra, eu vou parar de frescura, vou levantar que nem um homem de Deus e vou avançar, vou quebrar meus limites e vou chegar onde Deus tem para a minha vida, amém? Se a gente não faz isso, o que acontece? O que acontece? Aí a gente deixa a nossa mente trabalhar do jeito que ela quer. E ela tem, como eu estou falando todos esses dias, a mente ela tem o quê? O subconsciente aprendeu coisas boas e coisas más. Eu estava falando no último culto. Eu acho que eu falei na terça, mas eu falei mais no domingo. Existem o quê? Teorias limitantes. Existem crenças limitantes que te limitam até hoje. Quem já pensou em aprender um instrumento aqui? Levanta a mão. Agora, dessas pessoas que pensaram em aprender um instrumento, quantos aprenderam? Está vendo como diminui? Porque você fala assim, acho que não vai dar. Agora, quantos aprenderam bem e falam assim, eu toco bem pra caramba? Está vendo que é outro nível? Talvez a tua mente permita falar assim, eu consigo aprender um instrumento bem. Mas talvez eu não chegue a um nível legal dos caras. Por que não? Falta movimento? O seu dedo é aleijado? Qual o problema? Falta... É a mente que limita. Ela que está falando se você vai chegar ou não vai. Eu não precisa ninguém levantar a mão. Quem trabalha com vendas, não é? Que precisa do lucro com a venda. Você já percebeu? Eu já trabalhei muitas vezes com venda. Eu estou falando por minha causa primeiro. Você imagina quantas vezes a gente se limita? Porque a gente falava assim, não sei. Aí a gente gosta de trazer o quê? As fortalezas que eles inventaram. Os sofismas também, que a gente vai ler daqui a pouco. O mercado está ruim, o mercado está fraco. Não é assim que a gente falava? O pessoal está sem dinheiro. O Brasil... É tudo desculpa para nós mesmos nos fracassar. Porque se a gente tivesse uma visão, falasse assim, independente do país estando em crise, eu vou ser diferente, eu vou vender. O bom cliente vai cair na minha mão. Tem sempre quem compre, com crise ou sem crise, e vai cair tudo aqui na minha mão. Aí você fala, isso faz diferença? São as imagens, irmãos, as imagens que nós criamos. As imagens que nós criamos. E não é só declaração, não é só declaração de fé. Não é uma repetição que nem um papagaio, vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar... Não é isso. Você precisa ter uma imagem primeiro. Porque a palavra vai concordar com a imagem que você tem no coração. Está entendendo? Então a mente é o órgão que vai controlar você. A mente que controla você. Quem tem pai e mãe vivo ainda aqui? Só para eu saber. Pai e mãe vivo. Vocês já perguntaram para eles? Tentaram voltar à infância, perguntar o que aconteceu, se teve alguma coisa traumática, se teve alguma coisa... Talvez você nem lembre, mas tem coisas que na nossa infância nos travaram. Sabia? Não precisa levantar a mão, mas muitos de nós sabemos que temos limitações e até complexos. Algum tipo de complexo. Por quê? Porque em algum momento nós fomos afetados na nossa mente e no nosso sentimento. As pessoas nos pararam. E muitas vezes foi família. Às vezes irmãos, às vezes o pai, a mãe, às vezes até a avó, o tio ou o cunhado. A questão é, se a gente conseguir trabalhar aqui, a gente acessar a nossa mente, a gente vai trocar as imagens. Trocando imagem, você tem meio caminho andado. E um exemplo muito... Um exemplo muito tranquilo para você aprender essas coisas é você, quando desejar algo, já se imaginar com algo. Não é? As pessoas conseguem... Olha que interessante, as pessoas do mundo, ou pessoas descrentes, ou pessoas que nem têm a fé como... Nem conhecem a fé como a gente conhece. Princípios aplicados, elas atraem, conseguem trazer coisas boas para a vida delas. Você já percebeu... Fala a verdade aí, eu vou pegar você aí. Você já olhou algum amigo seu, algum parente, que você fala assim, nossa, como ele é sortudo. Ele só trabalhou em empresa boa. Você já pensou, já falou isso para alguém? E às vezes você fala assim, eu não trabalhei em nenhuma empresa boa, as minhas empresas eram tudo ruim. Foi
tudo meia boca. Já fez essa declaração? Não sei. Mas muitas vezes a gente fala assim, por que o outro é privilegiado? Será que ele não tem uma postura diferente? Você pode perceber, a pessoa fala assim, eu quero aquela empresa, eu vou entrar naquela empresa. Eu já vi pessoas fazendo declarações assim ousadas, que até me ofenderam. Ela falava assim, ó, eu vou ter aquele carro ali, ó. Aí eu falava assim, nossa, para que isso? Que soberba. Soberba não, eu que era um miserável. Eu sei que nunca aconteceu isso com você, só comigo. Mas a pessoa tem soberba em falar assim, não, eu vou ter, vai ser meu, está chegando. A pessoa vai criando uma imagem, aí você fala, que besteira? Daqui a pouco a pessoa consegue. Percebe? A imagem criada, repare, a imagem criada, associada com a declaração, as coisas virão. Só que o cristão, ele faz de uma forma diferente. A gente não faz para o nosso bel prazer. A gente não faz para enriquecer por enriquecer. A gente sabe que a gente tem direito a bênçãos que foram conquistadas e estão nas regiões celestiais. Não é assim que diz a palavra? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos aonde? Nas regiões celestiais. Então, bênção é direito de filho. Por que a gente fica receoso? Às vezes tem que fazer igual Jacó com o anjo. A gente tem que chegar e falar assim, não, Senhor, o que está acontecendo comigo? Não é? O que está acontecendo comigo? Porque a pessoa tem que encontrar o que acontece, onde que é o meu bloqueio, o que acontece que não chega. Precisa ver, a gente precisa se confrontar. Então, a mente, ela vai ser o controle geral. Se você controlar a sua mente, você vai controlar todo o corpo. Tá bom? Controlando a mente, controla todo o corpo. O que a palavra sugere? Que você se encha dela. Transformai-vos pela renovação das imagens na sua mente. Transforma as imagens. Transforma as imagens. Os irmãos, tira aquela imagem da cueca furada. Fala assim, eu vou ter um conjunto de cueca novinha, em folha. Fala Deus. Cueca, pastor, mas é molinha, mas é um lixo. Não dá nada nem para pano de prato. Desculpa, pano de chão. Não é? Aí você fala... sabe aqueles elásticos que está esgarçado? Quando você tira assim, fica tudo marcado do seu lado assim, e você acha bonito aquilo. Você fala, não precisa, tem que economizar. Economizar o quê, irmão? Economizar cueca. A gente quer se organizar, às vezes a nossa carteira está bagunçada, está cheio de controlezinho de pagamento lá, não é? Você põe 40, 50... Eles são, tudo é pintado a laser? Apagou já, né? Apagou porque acabou o tempo. Está lá na sua carteira. Aí você quer que Deus fale alguma coisa. Deus vai... a gente não consegue organizar as pequenas coisas. Precisa mudar a imagem. Aquilo que eu falei, eu vou só na padaria. Passa um gel. Põe um perfume, escova o dente, troca a camisa. Não, mas eu estou de bermuda e sandália. Beleza, pode ser com excelência. Depende da nossa cabeça, de como a gente vê as coisas, de como Deus quer que a gente veja as coisas. Amém, gente? Você está entendendo? Controlou a mente, o corpo vai andar de acordo com a mente. Você cria primeiro uma imagem aqui. Você decide aqui primeiro, aí você faz. Então, o que estava acontecendo aqui, irmãos? Nesse contexto dessa palavra que a gente leu, 2 Coríntios, Paulo estava combatendo, só para você saber o que estava acontecendo aí, ó. Os pensamentos filosóficos, não é? Que tinha muita coisa que era contra o cristianismo, e se você estudar em 2 Coríntios, você vai ver que era principalmente contra o gnosticismo. Né? O gnosticismo, eles negam coisas espirituais, negam Deus, negam as profundidades, não é, de coisas espirituais. Eles querem deixar tudo de uma forma natural, tudo tem uma explicação natural, assim por diante. Então, o que acontece? Esses filósofos, nesse contexto, eles criaram o quê? Uma fortaleza, tá? Em volta do quê? Da verdade do Evangelho.
para que as pessoas tivessem dificuldade para receber Jesus. Uma vez eu lembro que eu estava evangelizando um colega de colégio, e eu estava falando da importância de receber a Cristo no coração, aceitar Jesus no coração. Aí ele perguntava para mim, mas se eu fizer isso, eu vou ser salvo? Aí eu falei, vai ser salvo. Aí ele fala assim, isso está muito simples para mim. Eu queria algo mais complicado. Está entendendo como as pessoas são? E eu lembro que aquilo ficou tão marcado, porque a pessoa dizia assim, ela quer fazer algo diferente. O gnosticismo, o que ele faz? Ou as outras filosofias, o que eles faziam? Eles tentavam deturpar a mensagem pura do Evangelho, para que as pessoas não entendessem que não se trata de nós, mas se trata do sacrifício que Cristo fez. Uma vez que eu aceito, uma vez que eu me entrego a Ele, estou salvo. Amém? Está entendendo? Então, o que acontece? Essas fortalezas, meus queridos, às vezes elas entram na nossa cabeça, de outras formas, por outros caminhos que a gente deixou. Alguns foram involuntários, concorda comigo? Porque foram inseridos talvez na sua infância, onde você não tinha nem capacidade de julgar, nem de impedir. A gente sabe hoje, a psicologia estuda isso. A criança recebe influência na barriga. Você sabe disso? Ela já recebe influência na barriga da mãe. Então, tem coisas que são involuntárias. Então, tem coisas que a gente vai ter que fazer uma limpeza. Mas tem coisas que eu realmente posso barrar. Amém? Então, ele diz assim, a gente vai entender. Tem um exemplo, pastor, para ficar mais claro, o que seriam fortalezas da mente? A pessoa falar uma coisa que foi inserida nela, ela nem sabe porquê, mas ela tem um sentimento. Eu vou fazer uma pergunta para você não precisa menear a cabeça, nem fazer aceno com a mão. Tá bom? E nem fazer um sorrisinho para dentro, senão eu vou perceber que foi com você. Você já não gostou de alguém e não sabia por que não gostava? Mais ou menos aquela, eu não vou com a cara de fulano. Alguns se entregaram aí, desculpa aí. Eu não vou com a cara de fulano. Eu já fiz isso. Aí eu pensava, por quê? O que ele me fez? Nada. Ele postou alguma coisa negativa? Não. Ele me deu um soco, me agrediu, falou mal? Não, nunca. É que eu não gosto do formato, da combinação da boca e do nariz dele, eu acho ele meio cínico. Nem cínico. Você já pensou em falar assim, não sei se você já falou para você mesmo, eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo. Já falou assim? Eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo. Ah, eu sou assim. As pessoas gostam de falar assim, quer gostar de mim, gosta assim mesmo. É assim mesmo, será? Eu quero que minha esposa e meu filho gostem mais de mim cada dia. Aí eu tento me adaptar para melhorar, não é? Claro, e se eu faço alguma coisa que não os agrada, eu deixo para quê? Para agradar. A minha neta chegando, ela vai ter que gostar de mim. Eu já sou fã dela, ela vai ser minha fã. Mas eu preciso fazer coisas, eu preciso ter uma pegada de deixar o Espírito Santo me trabalhar comigo. E eu não posso falar, eu não consigo, eu não posso fazer isso. Eu consigo, eu posso, eu vou mudar, eu vou ser transformado. Mentalidade de miséria vai sair da minha vida, não é? Aquele espírito, vamos dizer assim, só para a gente entender, aquele espírito de má sorte que me acompanhou a vida toda, para de me acompanhar agora, vou ter sorte agora, vou ganhar até na Mega Sena, oh meu Deus, né? Não sei, aí faz alguma coisa, a gente precisa tirar essas coisas. Tem estigmas que ficam na gente, fala assim, você não tem jeito, você não tem jeito, não tem jeito. Eu lembro que eu fiz eu nunca contei isso para o Jorlan, mas vou contar para o Jorlan aqui. Eu lembro que eu fiz um processo seletivo, quando eu estava ainda no mercado de trabalho, eu fiz um processo seletivo na Varig. Eu contei essa história para você? E na época eu ia ser mecânico de aeronave. O cargo, né? Mecânico de aeronave na Varig. Rapaz, era um sonho de consumo, meu amigo. Meu Deus do céu. Que maravilha entrar naquela empresa.
Alguns nem ouviram falar na Varig, né? Varig não existe mais hoje, mas eu lembro que eu fiz todo o processo seletivo e aquele sonho no meu coração, pum, 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 ai meu Deus, vou entrar, né? E passei aqui, acolá, chegou numa entrevista, rapaz, eu não sei o que aconteceu, mas a mulher não gostou de mim de jeito nenhum. Aí eu lembro que é aquela famigerada frase, né? Tá bom, Paulo, nós vamos entrar em contato, a gente fala com você. Impressionante. Eu saí daquele dia derrotado. Dali uns dias, ninguém me ligava. Dava um nervoso, que nem para falar que eu não tinha passado. Aí eu fui atrevido e liguei. Eu falei, vocês falaram que ia falar. Ah, sim, o senhor infelizmente não passou. Aquilo entrou no meu coração por muitos anos. Porque eu achava que eu não tinha capacidade, eu não era bom o suficiente, ou ainda que eu me esforçasse, na última fase eu ia ser reprovado. Isso me acompanhou muitas vezes, sabia? E eu não me lembro ao certo, mas algumas empresas depois eu fui reprovado. E eu fui reprovado, e aquilo falou, tá vendo, eu não sou bom o suficiente. Aquilo me acompanhou. E eu lembro que nós começamos a ouvir a palavra da fé, e nós começamos a entender. Eu só quero fazer uma observação, a palavra da fé a gente ouve antes de ser do verbo da vida, tá bom? Você não conhece muito essa minha história, mas a gente conhece Valnice Milhomens, Dave Robertson há muitos anos. Irmão Reagan, nós ouvíamos antes de ter verbo da vida no Brasil. Só estou falando isso porque às vezes a pessoa pode tentar contextualizar o tempo e não entende, né, o que aconteceu. E eu lembro que a palavra da fé, ela sempre nos coloca para o alto, ela sempre nos ensina, não é? Ela sempre coloca a nossa mente de novo no lugar onde Deus quer. Aí você estuda, Deus não faz acepção de pessoas, então Ele me ama igual aquele que entrou no processo seletivo. Se eu não passei, foi uma simples escolha dele, mas eu tenho capacidade para entrar igual todo mundo, não é assim? Sim ou não? É desse jeito. E eu lembro que isso teve que ser tratado no meu coração. Eu tive que trazer novas imagens e falava assim, Senhor, o que é meu vai chegar. A empresa que você tem, as empresas que você tem, os lugares que você quer que eu entre, eu entrarei. E assim foi. Entrei em boas empresas. A última empresa que eu tive até uma proposta de trabalhar, na época que eu recusei porque eu já estava no caminho do ministério, foi a Nextel. Um irmão me fez eu ia trabalhar num cargo de confiança, mas eu tive direção do Senhor porque eu já estava adentrando ao ministério. Então, algumas pessoas falavam assim, era uma oferta irrecusável, né? Mas eu falei, não, eu sabia o que Deus tem para a minha vida. Nós precisamos aprender a trabalhar a nossa cabeça e entender que Deus tem o melhor para as nossas vidas. E a gente precisa, irmãos, repare, se convencer. Você precisa se convencer. E como a gente convence a nós mesmos? É fácil convencer os outros, né? Já tentou convencer alguém? Sabe quando a sua mãe coloca o vestido, ai, não está bom, tá bom. Aí você fala, tá show de bola, tá lindo. Aí o marido fala, amor, tá lindo, tá maravilhoso. Ai, não sei, não estou bem, não estou me sentindo assim, tá lindo, tá. Você faz de tudo, né? O filho, a filha, né? É fácil convencer os outros. E você, consegue se convencer? Você consegue olhar para você mesmo e falar assim, ei, rapaz, você pode, você tem capacidade, você vai ocupar os melhores lugares. Você vai ter os melhores salários, você é inteligente, você é especial para Deus. Amém, gente? Faz sentido isso para você ou é balela? Tem que fazer sentido. Tem pessoas que têm complexo de ganhar pouco. Elas falam assim, meu salário sempre foi assim. Besterol. Porque você pode fazer o que você fizer, a atividade que você tiver, Deus pode te honrar e Deus pode te multiplicar, seja fazendo cocadinha, seja sendo engenheiro-chefe de uma multinacional, está entendendo? Então a gente precisa mudar a nossa cabeça. Então vamos parar de falar frases erradas e vamos nos convencer. Se convença, isso não é soberba, você precisa ser tratado para poder tratar os outros, amém? Então para de falar
eu não posso, eu não consigo, eu não vou aceitar isso, não é? Não é? Quando a gente fala de fortaleza, quando a gente está falando especificamente de fortaleza, a gente se relaciona muito a pessoas, tem muito a ver com pessoas. Então, a gente às vezes cria uma imagem de uma pessoa, nunca falaram nada, mas a gente tem um julgamento por aquilo que falaram das pessoas, né? Eu sei que eu já fiz essa pergunta, não é? Quando a gente não aceita alguma pessoa, mas você já viu que às vezes você tem uma dificuldade até para aceitar palavra, dependendo da pessoa que está falando? Tem pessoas que ficam muito mais tranquilas em ouvir certas pessoas do que outras. E a gente às vezes perde tanto isso, né? Porque Deus pode falar com qualquer pessoa. Deus pode usar qualquer pessoa. Do altar de Deus pode vir uma palavra que mude a minha vida e a sua. A gente não pode, então, colocar uma barreira, criar uma fortaleza e deixar de ser abençoado, né? Sabe quando a pessoa fala, eu já ouvi isso, eu já conheço tudo isso. A pessoa fala, não, isso aí eu já ouvi, não é por aí. Aí a pessoa tem o quê? Uma fortaleza, porque ela pode realmente até ter ouvido, mas Deus está fazendo ela ouvir de novo porque ela ainda não pratica. O pastor Bud falava muito isso. Ele falava assim, estou pregando de novo isso, né? Vai pregar de novo fé, pastor? Vou. Por quê? Porque é segurança para vocês. Enquanto vocês não estiverem praticando, eu vou continuar falando. Porque você precisa ouvir. Quer ouvir coisa nova? Não, você precisa ouvir aquilo que você ainda não faz. Então a gente precisa quebrar isso, tá bom? Então, fortaleza, irmãos, ela vai afetar o nosso comportamento. Fortalezas que você assimilou para a sua vida pode afetar o seu comportamento. De que maneira, pastor? Sei lá, mexer no seu temperamento aí, você ficar explosivo. Dificuldade de perdoar. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar pessoas. Dificuldade de perdoar nada mais é do que uma soberba, né? Porque as pessoas ainda estão sentindo magoado. Avareza, orgulho ou miséria. São extremos, mas que influenciam fortalezas que foram criadas. Eu conheci uma pessoa muito, muito, muito querida, uma irmã em Cristo maravilhosa, espiritual, mulher de oração. Pensa como Deus respondia a oração. Mas tinha uma fortaleza no coraçãozinho dela, sabe o que era? Ela achava que cristão tinha que ser simples. Mas não é simples de simplicidade no coração, é simples de ter uma única sandália, sabe? A cueca ou a calcinha que tiver uma só, quando está usando uma, a outra está secando. Sabe essas coisas assim? Perfume, não. Perfume é luxo, sabe essas coisas? A cabeça miserável. A gente precisa pensar sobre isso. Outra coisa que tinha pessoas, a fortaleza ela vai afetar. Sabe quando você diz que não tem tempo? Eu não tenho tempo. Isso aí é uma fortaleza que foi criada para você. A pessoa fala, não tenho tempo. E a gente sabe que Deus só chama a gente ocupada. E se Deus está te mandando fazer alguma coisa a mais, é porque você tem tempo, não é? Você tem tempo, sim, só precisa administrar, não é? Inveja, medo, insegurança, depressão, não é? É uma doença do século. Murmuração, né? Tem gente que é mergulhado nessas coisas. Então a gente precisa quebrar essas coisas. Depois ele fala destruindo fortalezas, as armas de Deus. Irmãos, que armas são essas? As armas são a palavra, são os oráculos, é o princípio da palavra de Deus, que você lê e acrescenta e chama para a sua vida todos os dias. Faz declarações na sua vida todos os dias. Eu quero fazer uma pergunta, você faz declarações todos os dias para a sua vida? Você faz? Eu estava anteontem e ontem estava montando o bercinho. O Elias nos deu um bercinho para a Olívia, eu estava montando lá.
E o rapaz, né, que doou lá o bercinho, uma bênção, porque as pecinhas tudo lá, tudo enroladinho, até o manual estava enroladinho lá, que capricho aquela pessoa teve. Mas o que aconteceu? Eu comecei a abrir aquilo lá, aí de repente eu vi que ele dava uma instrução de um outro modelo. Está entendendo? Era uma instrução meio genérica, né, das conexões, mas não era exatamente daquele modelo. Aí no meu coração já veio aquela coisa assim, não vai conseguir. Você vai ter que chamar um montador. É impressionante como vieram as frases na minha cabeça. Você vai ter que chamar um montador, ou vai ter que chamar o Elias. Porque o Elias monta tudo. Não tenho problema nenhum. Quantas vezes ele nos socorreu, porque ele faz coisas que eu não sei fazer. Mas tem fortaleza na nossa cabeça que fica, Edson, é impressionante, que fica nos cutucando o resto da vida, se você não tomar cuidado. Aí eu falei assim, rapaz, isso aqui foi um homem que montou, fez isso aqui, ele desmontou, as peças estão tudo aqui. Quer saber? Eu vou botar a minha cabeça. Aí eu criei caminhos. Aí eu tinha um outro caminho que eu sempre fazia para Deus. Eu falava assim, oh Deus, você não me ama, né? Eu sei, desculpa, faz tempo que eu não faço isso, tá? Quando eu era incrédulo, eu fazia assim, brincadeira, faz um tempinho. Na semana passada foi a última vez que eu fiz isso. Porque eu sempre falava assim, oh Deus, por que tem gente tão mais esperta? Olhou aqui, já olha, mata e monta. Aí aquelas frases que veio, né? Aí eu falei assim, eu preciso criar um caminho. Tem muitos caminhos. Então, peraí, não deu certo o manual? Não deu. Aí o que eu fiz? Pesquisei na internet. O tipo, não achei exatamente, mas eu pesquisei, tinha lá umas dicas maiores, melhores. Aí ele estava falando, é tudo padrão. Eles podem ter uma diferença, assim, assado, mas é tudo meio igual. Aí eu falei, nossa, como eu sou burro, né? Dá 0 para ele, né? Aí eu fiquei pensando, rapaz, eu sou inteligente, eu consigo fazer isso. Aí coloquei as pecinhas, comecei a pensar. Aí veio a inteligência. Aí o Espírito Santo ajuda, né? Aí ele falou assim, ó, tem umas peças que você deixou lá na garagem. Aquelas são do berço, elas não vieram à toa, viu? Cabeção, né? Aí eu falei, entendi. Aí eu peguei as pecinhas e desenrolei. Quando eu desenrolei, lá estava o segredo de tudo. Você acredita? Porque ali era o caminho. Eu falei, comecei a montar. Dali a pouco está montado. Está feito. Tirei foto e mandei para a Lari. Ó, a Olivia vai deitar aqui. Que coisa linda. Eu posso até eu deitar, porque ela me aguenta de tão forte que eu deixei o negócio. Montei. A gente tem que entender. Deus não faz acepção de pessoas. A gente tem que arrumar caminhos, exercitar a mente, exercitar declarações boas. Falar assim, ei, está tudo parado, o pessoal não está ganhando dinheiro, eu vou ganhar. Está tudo meio trucado, não importa. A bênção de Deus está sobre minha vida. As coisas vão continuar acontecendo. Amém ou é de mim? Então eu preciso me mover, Então ele fala, as armas, eu preciso fazer declarações, eu preciso aceitar a palavra, eu preciso confiar no que Deus tem para a minha vida. Você crê que Deus não faz acepção de pessoas? Você crê que você é especial para Deus? E Ele tem o melhor para você? E Ele te deu uma mente, não deu? Com todo respeito, tem pessoas que têm problemas mentais, dificuldades mentais. Nós todos aqui somos o quê? Perfeitos. Cada um na sua área, mas a gente pode chegar em lugares altos. Amém? Então usa a palavra, faz declarações, eu sou inteligente, eu sou perspicaz, Deus vai me usar, eu vou em altos lugares, eu vou vestir o melhor, eu vou comer melhor. As mulheres têm tantas fortalezas que ficam em vocês, né? Fala assim, o brasileiro é tão ruim, por isso que eu falei da consciência do coletivo. Não fazem piadinha de mulher que dirige mal? Não é coisa de Brasil isso? É coisa de Brasil, não é só São Paulo, é Brasil. Porque fala, mulher dirigindo, olha lá quem está dirigindo, olha lá, está explicado. Que maldade, por quê? Porque a gente tem que recusar isso, mulher dirige bem, mulher tem uma visão boa, mulher é mais cuidadosa. Rapaz, a gente viu um dia dessa Renatinha do Robson, né?
levando as crianças na escola, a gente cruzou com ela aqui, pertinho daqui. Nossa, o marido dela, o Robson, chama ela de pé de chumbo, alguma coisa assim. Porque ela é rápida. Cortou. Não, tudo direitinho. Não fez besteira, não. Eu não estou brincando que ela fez coisa errada. Foi rápido, chegou, parou no farol, saiu. E a gente ficou para trás. Eu, bonitão, lá ficar para trás. Não que eu estivesse apostando corrida com ela, mas dirige muito bem. Por quê? Estigmas bobos que ficaram nas mulheres. Mulher dirige bem. E você que não dirige ainda, por que você não dirige? Porque tem fortaleza na cabecinha. Porque alguém falou que você não vai conseguir. É difícil, é um motor, dirigir um motor, um carro grande. Desafie-se. Dirige um ônibus. Fala assim, eu vou conseguir dirigir um caminhão, um ônibus. Eu vejo essa linha que vira aqui na Hermílio Alves, tem umas motoristas mulheres. Vocês já viram? O ônibus é mais curtinho, por causa das vias, né, que ele faz. E tem os ônibus grandes que tem mulher, dirige muito bem. É show, maravilhoso. É só mudar o quê? A cabeça. Quem fala que não dá, o quê? Não dá? Dirijo. Aí, instrumento musical, fala que mulher não sabe tocar bateria. Por que não sabe? Porque não tem coordenação. Quem não tem coordenação é homem. Não é assim? Lá em casa, Larissa, eu vou subir em casa, eu estou com um chiclete na boca, eu paro de mastigar para subir a escada. Porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se eu mastigar, aí a perna para. Aí eu paro. Aí eu faço assim, aí chega lá em cima, eu continuo. A mulher tem coordenação. A Sazinha, ela faz tudo. Ela está com o telefone aqui, né? Impressionante. Aqui. A comida, mexendo na comida. Desliga o negócio aqui. Já vou aí. Administrando tudo. Mulher não faz isso? Agora, por que o homem acha que não pode fazer? É estigma também. O homem consegue fazer também. É só ele coordenar. E eu comecei a fazer um exercício em casa. Eu comecei, estou conseguindo, já subi 3 degraus. Tudo besterol que as pessoas falam que não pode. Você consegue, tem poder aí dentro. Tem poder. Vou liberar uma palavra aqui. Não é só o desejo de te fazer feliz, não. Mas se você pegar isso para a sua vida, pega para a sua vida, se você crê nisso. Eu estou liberando porque eu sei que Deus está me liberando a fazer isso. Deus está dando a nós, nesses dias, por esses dias, poder de multiplicação. Estou falando de dinheiro chegando na sua mão, chegando na sua mão, chegando na sua mão. Quebra a fortaleza de que fala assim, eu preciso de uma qualificação maior para ganhar mais. Não. Para de falar, eu preciso de uma empresa melhor para ganhar mais. Para. Eu preciso correr mais, eu preciso ter mais horas de trabalho. Para. Deus quer fazer por você. Deus quer realizar em você. Muda a tua cabeça. Amém? Então, usa a palavra para mudar você. E só falando um pouquinho do sofisma, o que é o sofisma? O sofisma é você supor algo, né? Eu suponho que, geralmente você faz uma análise de fatos, faz um misturado, falando de uma forma mais simples, analisa algumas coisas e você fala assim, por que aconteceu isso? Eu acho que vai ser sempre isso. E, na verdade, a gente podia entrar aqui em várias coisas bem interessantes, né? Você já ouviu falar em falácia? Quem já ouviu falar em falácia? É um termo que está usando muito hoje, né? Porque as falácias são justamente, eles tentam usar argumentos até bons, interessantes, né? Mas com inverdades inseridas, não é? Então você acaba acreditando numa narrativa, porque tem argumentos corretos, mas no todo ele mostra algo errado. O sofisma é um pouco semelhante, porque a gente faz um pré-julgamento de coisas, a gente analisa a nossa vida, o que aconteceu, e a gente toma as nossas conclusões. Então, o sofisma é o que? É uma possibilidade, não é? É uma possibilidade, vamos dizer assim, é como se fosse uma possibilidade, eu não vou falar mentira, mas uma possibilidade que você repete muitas vezes e acaba aceitando aquilo como verdade. Tá certo? Eu contei isso aqui uma vez, vou falar de novo, um exemplo clássico, né, de sofisma, não sei se você já ouviu esse exemplo, mas é o Deus e a pedra. Deixa eu ler aqui para você. Diz assim, Deus, o Todo-Poderoso, ele foi desafiado a criar
uma pedra tão pesada que ele mesmo não pudesse carregar. Ele aceitou o desafio, mas logo percebeu que se a criasse, estaria impossibilitado de levá-la, deixando de ser todo-poderoso. Por outro lado, se não fosse capaz de criar tal pedra, deixaria de ser todo-poderoso também. Então isso é sofisma, é falso. Porque é evidente, né, que quem desenvolveu, né, esse raciocínio tinha uma má intenção, a gente sabe, né, de fazer com que as pessoas não acreditassem em Deus. Mas é por isso que a Bíblia nos recomenda a fugir de conversas vãs, falatórios que não nos levam a nada. Está entendendo? Filosofia. A gente às vezes fica filosofando, ou às vezes fica até meditando em coisas que não devemos meditar. Vamos meditar na palavra, meditar no que dá certo, meditar no poder de Deus, meditar naquilo que Ele falou para nossas vidas. É isso que vai encher o nosso coração. Amém? Amém, gente? Então, diz que as armas da nossa milícia são poderosas para quê? Para destruir fortalezas. Então, quebrar tudo aquilo que está limitando a sua mente, tá certo? Anulando os sofismas. Percebe que aquilo que eu estou falando está mudando a nossa mente. Né? Por isso que a gente fala, vamos expandir a nossa mente. Anulando as mentiras, os sofismas, aquilo que foi entrando na nossa mente, né? Aí muda isso. E toda altivez que se levante contra o quê? O conhecimento de Deus, que é isso que nos importa, o conhecimento de Deus. É a doutrina de Deus, os oráculos de Deus, a verdade de Deus. É isso que importa para a minha vida e para a sua vida, não é? É isso que importa. Então, todas essas coisas, elas se levantam contra o conhecimento. Então, as armas são poderosas para anular tudo isso, tá certo? Altivez é o quê? Arrogância do raciocínio humano. Você achar que não vai acontecer, não vai, e Deus está falando que vai, e você precisava só crer nele. Amém, irmãos? Então, você precisa acreditar no que Deus pode fazer na sua vida, trocar a nossa mente, renovar a sua mente, trazer imagens para você. Até onde eu posso ir com isso? Você pode ir até onde a sua fé permitir. Pode ser ousado, pode chamar aquilo que você crê para a sua vida, pode chamar coisas incríveis, poderosas, maravilhosas. Não é? Eu volto a falar um pouco do coletivo agora, porque o coletivo, quando a gente está com boas cabeças pensando no coletivo, aí o negócio pode tomar uma proporção que a gente não imagina, hein? Porque a Bíblia fala muito de pessoas unidas, sim ou não? Igreja unida, pessoas que pensam da mesma forma. Paulo falando, Coríntios 1:10, pensem a mesma coisa, falem a mesma coisa. Por quê? O objetivo vai ser muito maior, vai ser grande. E quando uma pessoa enfraquecer, o outro ajuda. Ei, se levanta, não está crendo mais? Ei, pastor, por que você parou de falar aqui do lado do estacionamento? Não está crendo mais? Né? Você me instigar. Ei, já estamos fazendo aqui, não vamos... A gente não orou para o salão aqui liberar? Está vendendo. Entendeu? A minha parte eu já fiz. Agora quem tem fé para comprar? Entendeu? Vai ser pós da igreja. Tem uma palavra profética falando para o Brasil. A gente precisa entender. A gente vai precisar tomar as escolas de volta. A gente vai precisar tomar a escola. Tem uma escola aqui, ó. Eu estou falando baixinho porque eles vão falar que a gente é um movimento sem teto, né? Um movimento de tomagem de escolas. Nem sei se existe isso. Não, a gente não vai tomar força, não. Sabe, essas coisas precisam estar na nossa mão. Aí você fala, a mente coletiva, a igreja pensando junto, a gente poderia fazer grandes coisas. Está entendendo? Está entendendo? É legal, eu consigo com a minha mente algumas coisas na minha vida individual, na minha vida familiar. Agora você imagina se a gente conseguir juntar todas as mentes pensando a mesma coisa. Ei, pastor, onde nós vamos chegar? O céu é o limite, meu amigo. Vamos embora. Você está sabendo da igreja? Você ouviu falar da igreja coreana? A igreja na Coreia do Sul? A Coreia do Sul
teve um momento que eles iam ficar desgraçados no pós-guerra, não é? Poderiam ser tomados, poderiam ser invadidos. E eles tomaram uma postura diferente da Coreia do Norte, porque eles contam justamente de um povo que resolveu juntar as cabeças. Qual foi a cabeça dos coreanos? Coreia do Sul. Leia sobre isso. Qual foi a cabeça deles? Reconstruir o país. Vamos reconstruir o país? Vamos. O que a gente precisa? Reconstruir o país. Vamos orar? Vamos. Quem vai fazer? A igreja vai orar. A igreja começou. E um mergulho de oração, um mergulho a intenção toda correta, o pessoal andando tudo certinho. Depois de algumas décadas, a Coreia começou a ser levantada. E hoje é um país desenvolvido. Você sabe que muitas empresas são de lá, né? Você sabe disso? Você sabe? O carro Hyundai que você tem é de lá. A Samsung, que é melhor que a Apple, é de lá, não é? E assim vai, tantas outras empresas, não é? Porque um povo resolveu, numa mesma cabeça, se unir. Eu pergunto a você, para a gente terminar, será que a gente ainda está com a mesma cabeça? A gente ainda está com a mesma cabeça? Será que você está com a mesma cabeça, os mesmos objetivos? Será que a gente tem uma missão, uma visão nesse bairro? Será que agora a gente vai poder se levantar e entender que a gente não vai poder baixar a guarda? O preço da liberdade vai ser a nossa eterna vigilância. E o preço para a gente poder ter liberdade vai ser intensificar as orações. A mesma cabeça, o mesmo parecer. Amém, irmãos? Então, Deus está querendo que a gente quebre essas coisas. A nossa mente não é para ficar refém, não é para ficar refém de pessoas. Eu sei que o pensamento, muitas vezes, ele vem e ele quer fazer alguma coisa, né? O pastor Bud falava muito sobre isso, que você não pode impedir que um passarinho faça cocô na sua cabeça. Eu já tomei um cocô, uma rajada de cocô na minha cabeça, mas ele nunca fez ninho na minha cabeça. Não é verdade? Você não pode impedir que alguém faça um cocô. Um pensamento, às vezes, vem pensamento errado. Agora, você pode impedir que o passarinho faça um ninho na sua cabeça. Significa que você guarda a sua mente. Vem pensamento errado, vem coisas que querem te levar de volta para trás, te levar a te retroceder de novo e falar assim: ei, já passei dessa fase. Ei, novas imagens. Ei, esse é um tempo que ficou para trás, não vou mais me lembrar disso. Sai, mente, leva o pensamento, o quê? Cativo. Dá uma ordem de prisão. Vem aqueles pensamentos bobos, está amarrado, aí o pensamento fica amarrado. Está preso, mão para trás, malandro. O pensamento fica lá, leva o pensamento cativo. Não fica fluindo nos pensamentos errados. Não fica em devaneios. Já pensou? Nos devaneios que a gente às vezes fica, eu era feliz e não sabia, ou aquele tempo eu comia as cebolas do Egito, lembra? Faz sentido para você? A gente é levado a achar que viveu bem. Não, o melhor está lá na frente. Então a cabeça tem que estar na frente. Irmãos, nós estamos num tempo muito importante, você está vendo, a nossa postura vai ter que ser diferente, a nossa postura, a nossa pegada de oração vai ter que ser diferente, a nossa pegada de fé e as nossas imagens. Eu não falei isso para você ainda, mas se você quiser conversar comigo, para aprofundar um pouquinho mais, eu não posso passar, não que eu conheça muito, mas se você quiser uma hora conversar comigo, falar: pastor, me ajuda a criar imagens, me ajuda em situações que às vezes eu ainda sofro, às vezes eu penso, conversa comigo, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar em algumas coisas. A gente orar junto, trabalhar imagens juntos na sua cabeça, porque Deus tem grandes coisas para você, mas Ele só vai fazer se a nossa mente estiver mudada. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade que nós temos ainda no Brasil de nos reunirmos e professarmos a Tua Palavra, estudarmos a Tua Palavra. Eu quero te agradecer porque a Tua Palavra tem nos transformado, tem transformado a mim. E eu sei que nesse mês nós temos orado pelo Brasil. Sabemos que a mentalidade do brasileiro precisa mudar.
E nós, como igreja aqui, também queremos ser os primeiros, novas imagens, entendendo o que a Tua palavra diz, recebendo a Tua palavra, recebendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajuda cada um aqui a trocar as imagens erradas, colocar imagens certas, imagens de progresso, imagens de aumento, imagens de saúde, imagens de alegria, imagens da fé aumentando, da espiritualidade aumentando. Obrigado pelo Teu povo próspero, que não vai ficar refém de pensamentos antigos, de sofismas, de fortalezas, mas todo o nosso pensamento vai ser obediente a glorificar o nome de Jesus. Obrigado pela Tua igreja reunida e obrigado por essa quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Até sábado. O que tem sábado? Culto dos Jorges. Isso aí. Estou brincando. É o culto do diaconato, né? Isso. Amém, amém. Glória a Deus. Vão na paz. Deus abençoe. Até sábado. Olá, irmão.